Senhoras e senhores, boa noite a todos. Estamos começando mais um programa É Chegada a Hora. É Chegada a Hora. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema do nosso encontro passado. Na aula passada nós falamos sobre ética, o que era uma conduta ética. Hoje nós vamos dar sequência, falando um pouquinho mais de ética, mas também vamos falar sobre o que é moral e mais sobre o que é uma conduta também antiética. Então, nós aprendemos que no encontro passado que uma conduta ética é uma conduta bela, boa e verdadeira, e aprendemos também que uma conduta ética é aquela postura que eu devo adotar pensando que ela deve ser boa não só para mim, mas também para toda uma sociedade. Mas precisamos, para compreender ou entender o que é ética, precisamos também entender o que é moral. Até porque, na prática, muita confusão tem sido feita sobre ética e moral. Tem muita gente que acha que as duas são as mesmas coisas, quando na verdade não é. Aliás, são coisas bastante distintas ou bastante diferentes. Logo, se não vejamos, ética está muito mais calçada ou calcada, apoiada, estribada na minha consciência. Ou seja, eu não vou cometer uma conduta feia, mal ou ruim, porque vai me pesar na consciência. Vejam, senhoras e senhores, que eu não tenho uma postura antiética, não pensando na legislação ou nas leis, ou porque vou violar algum artigo legal. Não, mas porque eu quero ficar em paz com a minha consciência. Assim, para nós termos uma conduta ética, é necessário que tenhamos uma mente, a psique, que do grego quer dizer alma, a nossa mente muito ajustada, muito sadia, muito salutar, muito apoiada nos bons costumes. Se não vejamos, a moral já é pautada naquilo que a sociedade impõe como certo ou errado. Assim, pensamos, ética, professor, eu tenho que ficar em paz com a minha consciência? Logo, eu tenho que ter uma consciência bastante sadia, porque senão cairemos naquilo que disse Shakespeare: que culpa eu tenho se culpa eu não sinto? Assim, para que nós tenhamos uma conduta ética, logo, ao cometer algo errado, eu tenho que depois sentir o peso na minha consciência. Ao contrário daquele que não se pauta pela ética. O antiético não lhe pesa a consciência quando ele adota uma atitude errada. O ladrão, quando rouba algo ou alguma coisa, não lhe pesa a consciência, não somente o medo de ser preso. É a única coisa que lhe aterroriza, talvez. Ele tem simplesmente talvez o receio de ser pego. Não sendo pego, a sua consciência continua tranquila. Daí porque Shakespeare fala: que culpa eu tenho se culpa eu não sinto. O ético, toda vez que cometer uma conduta fora dos bons princípios, lhe pesará na consciência. Assim, senhoras e senhores, para definir a diferença entre uma conduta ética e uma conduta apoiada na moral. Ética, então, não tem ninguém me vigiando, não tem ninguém me observando. Eu não estou preocupado se a lei diz isto ou diz aquilo, mas eu estou preocupado em ter uma atitude bela, boa e verdadeira. Já, por exemplo, o moralista, ele está preocupado, na verdade, com a sociedade. O que a sociedade vai pensar? O que vão achar? O que vão dizer de mim? Não é verdade? Então, dou-lhes aqui um exemplo, né? O ético está preocupado em ter uma boa conduta. O moralista está preocupado se a sua conduta é aceita ou não pela sociedade. Por exemplo, o ético, é evidente que ele cumpre os seus horários. E ele cumpre com a sua jornada, porque ele não quer prejudicar, por exemplo, o professor que chega no horário, não porque a instituição lhe obriga, mas porque ele não quer prejudicar os alunos. O moralista é diferente.
Ele, por exemplo, ele chega até antes do horário para poder também observar se os seus colegas estão, por exemplo, chegando atrasado. Ele não está preocupado só com a sua conduta, mas, por exemplo, em flagrar aquele que está fora daquilo que está estipulado. Eu me lembro de um exemplo em que um professor, ao chegar numa sala de aula, ele encontra uma lousa suja e encontra um copo de café que esqueceram na sala de aula. Ao invés de apagar tão somente a lousa e de recolher o copo de café, ele fotografa a lousa, a mesa com café e exibe isso numa reunião e diz: faz 2 semanas que aquele copo de café está lá e toda vez que eu chego a lousa está suja. Veja que ele não quer só mostrar que ele está certo, ele quer, na verdade ele não quer agir tão somente na ética, mas ele quer mostrar para todos que ele está certo e que ele é um exemplo a ser seguido. Assim, senhoras e senhores, na aula de hoje, por exemplo, vocês vão começar a entender e vai começar a ficar mais claro a diferença entre ética e moral. Por exemplo, quem estuda o quê? Seria a moral que estuda a ética ou é a ética que estuda a moral? Veja que a nossa aula é uma aula de ética e nós estamos falando sobre moral. Assim, é a ética que estuda a moral e não o inverso. A moral não estuda a ética. Vocês aí do outro lado que estão me assistindo, eu pergunto aos senhores, vocês devem estar pensando agora, então qual a diferença de uma aula de ética e de uma lição de moral? Fique claro agora. O que você prefere? Você prefere uma aula de ética ou uma lição de moral? Veja, senhoras e senhores, que ninguém gosta de receber uma lição de moral. Assim, já diz a frase que para elogiar, elogiamos alto e para censurar, censuramos baixinho. Por exemplo, aquele que tem uma postura ética, ele quando vai corrigir, por exemplo, um subalterno, um funcionário, ele chama na sua sala, num ambiente fechado e e vai demonstrar para aquela pessoa que ela está agindo de forma inadequada. Já o moralista, ele gosta de chamar atenção na frente de todos e gosta de usar aquela pessoa como um exemplo a não ser seguido e muitas vezes pune aquela pessoa para que ela sirva de exemplo para os demais. Assim sendo, muitas vezes o moralista acaba sendo injusto, ao passo que o ético sempre será justo, ou as suas decisões sempre se pautará pelos princípios e os ditames da justiça. É bem certo, nós sabemos que nem sempre é fácil ser justo, e nós já aprendemos que justiça significa dar a cada um o que é seu. Definição do grande Aristóteles, ou seja, dar a cada um que lhe é devido. Assim sendo, se eu der a mais do que a pessoa merece, eu não estou sendo justo para com ela, e se eu der a menos, eu também não estou sendo justo. Ficou claro e evidenciado que a nossa sociedade tem muita dificuldade em saber aquilo que realmente é justo, e não é à toa, porque realmente é muito difícil. Como saber desta medida? Daí porque o símbolo da justiça é a balança. E aí você vê que a balança serve para pesos e medidas. Daí vem a seguinte frase: não podemos agir com 2 pesos e 2 medidas. Assim, a balança tem que estar equilibrada, ela não pode estar torta. A balança não faz só símbolo daquilo que é justo, porque a balança, na verdade, ela representa o equilíbrio. A balança também representa aquilo que tem a ver com bom senso. E o que é o bom senso? O bom senso é o equilíbrio entre a emoção e a razão. Vou repetir: bom senso, tomem nota, é o equilíbrio entre a emoção e a razão. Bom senso, o equilíbrio entre a emoção e a razão. Assim, se eu quiser ser uma pessoa ética, eu tenho que ser uma pessoa sensata. Uma pessoa
insensata jamais alcançará o quilate, a postura, o patamar, o altar de uma pessoa que se pauta pela ética, uma pessoa que excede na emoção. Nós sabemos que uma pessoa que, por exemplo, age pelo domínio, das suas emoções, das suas sensações, age, por exemplo, no nervosismo, pautado, toma uma decisão com os nervos à flor da pele. É certo que ao tomar alguma decisão, nessa circunstância ou nestas ocasiões, esta pessoa tomará ou adotará uma postura injusta e não alcançará o perfil de um ético. Por exemplo, eu me recordo de um fato, e isso está aí no YouTube, aos 4 cantos da internet, em que um professor está ministrando uma aula e toca um celular do aluno, começa a tocar e atrapalhar a aula do professor. O professor então se irrita e ele arrebata, arranca, toma o celular do aluno e joga com muita força ao chão, quebrando o celular deste aluno. É um exemplo que ilustra bem o que eu estou querendo transmitir. Eu pergunto para os senhores, a postura adotada por este professor foi uma postura ética? Aí vocês já devem estar pensando, não. O que aconteceu com este professor? Vejam, os senhores, que ele agiu tomado por uma raiva, por um domínio de uma violenta emoção, e acabou, nesta emoção, acabou perdendo o que? A razão. Assim, uma pessoa que age dominada pela emoção, ele acaba perdendo a razão, e a razão tem a ver com a racionalidade. Mas também é bem verdade que uma pessoa que age totalmente na razão, ou seja, uma pessoa que se pauta tão somente pelo racional, ele acaba perdendo um pouco os sentimentos e acaba se tornando uma pessoa fria, uma pessoa gelada. Vejam, senhores, como é difícil quando falamos de justiça, e isso nem chegamos ainda a falar da justiça divina, da justiça do Todo-Poderoso. Estamos apenas fazendo um paralelo e tentando entender um pouco da justiça humana. Já já falaremos da justiça de Deus. Veja que é muito comum, nós vemos, por exemplo, lá no centro da cidade, lá na Praça da Sé, você vai ver o Tribunal de Justiça. Eu pergunto a você que está aí do outro lado, será que está correto você olhar para um prédio e está escrito Tribunal de Justiça? Assim eu pergunto aos senhores, lá dentro só tem decisões justas? Ou lá dentro do foro comete-se decisões injustas? Aí você já deve estar, evidentemente, você é uma pessoa inteligente e você já deve estar assim se respondendo. É claro que dentro de um tribunal comete-se injustiças. Sim, assim, senhores, não está correto do ponto de vista teológico um tribunal humano ser chamado de tribunal de justiça, porque somente a Deus, ao Todo-Poderoso, foi dado a capacidade e o discernimento de decidir com justiça. Então vejam, senhores, que nós muitas vezes até confundimos justiça com algo muito bobo, até infantil. As pessoas já não estão conseguindo diferenciar o que é justiça de vingança, por exemplo. Quantas vezes nós já assistimos programas em que você vê nesses telejornais sensacionalistas, em que o jornalista pede para um repórter entrevistar um pai que, por exemplo, que perdeu a sua filha porque a sua filha foi vítima de um crime, por exemplo, de homicídio. Claro que lá eles não usam muito a expressão vítima de homicídio. Essa é mais uma linguagem jurídica. Para dar a sensação, para dar mais ibope, eles gostam de usar a expressão o pai teve a sua filha assassinada. E eles já usam a expressão assassinado com bastante ênfase para causar uma sensação nos telespectadores. Então eles perguntam normalmente: o que o senhor espera agora? Olhe bem aqui para esta câmera e diga para as autoridades brasileiras, o que você espera neste momento. Muitas vezes até o término de um velório, e pede para que o pai ou uma mãe responda. E aí o pai, por exemplo, olha para a câmera e diz: o que eu espero nesse momento? Eu espero justiça. Justiça! Eu pergunto aos senhores,
O que este pai está esperando naquele momento? O que ele deseja? Embora ele use a expressão justiça, o que ele está querendo de verdade? Ele está querendo justiça ou ele está querendo vingança? Então, não devemos confundir justiça com vingança. A vingança está mais ligada à lei de Talião, que é aquela lei que Jesus se refere, visto que foi dito aos antigos: olho por olho, dente por dente. Então, nesta época, o que acontecia? Alguém, por exemplo, lesionava uma pessoa da outra região, e o magistrado, ao decidir, questionava qual fora a lesão, e aí alguém dizia: olha, o aldeão da aldeia vizinha furou o olho de um integrante da nossa aldeia. Então o magistrado normalmente decidia: ele furou o olho, então coloque ele aqui e furaremos o olho dele também. Então, o que mais aconteceu? Ele quebrou, por exemplo, o dente, aplicou um golpe e quebrou um dente do aldeão da nossa circunvizinhança, da nossa regionalidade. Aí o magistrado decidia: então quebre também 1 ou 2 dentes de acordo com a quantidade. Olho por olho, dente por dente. Então, ser ético é ser justo. Ser ético é ser verdadeiro. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Este é o programa É Chegada a Hora, e nós estaremos dando sequência nesses assuntos. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.